Pessoal de Jaboatão dos Guararapes, aqui quem fala é o professor Rafael Nascimento, para alertar a população para toda a ludibriação que vem acontecendo por anos no município de Jaboatão dos Guararapes. Infelizmente, quando chega no final do mandato, tanto dos vereadores como do prefeito, eles começam a fazer obras paliativas, pequenas obras com o intuito de convencer aquelas pessoas que estão em dúvida e aquelas pessoas que não têm uma opinião própria. São essas pessoas que são ludibriadas por esses ditos políticos. Você está vendo essa relação acima, aqui, que eu vou estar colocando no meu blog, denúncia jaboatão24horas.blogspot.com, denúncia jaboatão24horas.blogspot.com, certo? Que vai estar abaixo, aqui no meu canal no YouTube, que está correlacionado com o meu blog de denúncia, certo? Vai estar o link. Então, não venda o seu voto. Normalmente, todos, ou a maioria deles, no período de eleição, eles separam uma quantia vultuosa de 300 a 400 mil reais, com o intuito de comprar o seu voto no período de eleição. Essa prática, todo mundo sabe do município de Jaboatão, é muito comunente. E por conta disso, que Jaboatão também não muda. Porque se você vende seu voto, posteriormente você não tem como cobrar diretamente do político. Porque ele vai alegar que você vendeu seu voto e ele comprou. E a corrupção começa de baixo, se você observar quando você faz esse tipo de prática. Então muitos políticos compram o seu voto. Muitos nem aparecem na Câmara Municipal, nem na Prefeitura. Não estão nem aí para você. Mas essa prática acontece. Então, a primeira pessoa que tem que enxergar tudo isso é você, cidadão do município de Jaboatão dos Guararapes. Não deixe se ludibriar por obras paliativas, por pequenas obras, certo? Que esses políticos fazem normalmente no fim de campanha, faltando um ano para acabar com o mandato. Eles começam a fazer obras paliativas tentando ludibriar o povo. E você não enxerga isso? Olha, se esses políticos da eleição passada, e vai estar a relação, inclusive no meu blog, denunciajaboatão24horas.blogspot.com, denunciajaboatão24horas.blogspot.com, vai estar lá atrelado a esse vídeo. Todos esses políticos, certo? Eles votaram a favor do aumento de salário. Sim, eles aumentaram o salário do servidor em R$ 100 apenas, certo? Em contrapartida, aumentaram o salário do vereador em R$ 4.000 e aumentaram o salário do prefeito em R$ 6.000. Ou seja, fora as gratificações que vocês sabem que todos eles têm, o prefeito hoje vai ganhar 24 mil e alguns quebrados. Já o vereador vai ganhar quase R$ 20.000, fora as gratificações. Isso no período de crise, segundo o prefeito Anderson Ferreira, de crise do município, crise financeira, onde o prefeito alega que vai enxugar a máquina, que vai reduzir os custos, mas em contrapartida ele aumenta o seu próprio salário. E você parece que não quer enxergar isso. Esses indivíduos não estão preocupados com você. E eu não estou falando aqui particularmente de um partido específico. Eu estou falando dos partidos, não. Eu estou falando dos políticos que compõem o partido. Os políticos individualmente, porque o partido muitas vezes não tem nenhuma correlação com isso. São decisões particulares. Pois bem, todos os vereadores, certo, votaram a favor do aumento do seu salário. Mesmo com a crise que o Brasil está passando, mesmo com todos os problemas que o nosso país passa, inclusive o município, segundo a alegação do próprio prefeito Anderson Ferreira, do Partido da República, que devia reduzir custos. Mas isso só serve, essa redução de custos só serve para o trabalhador, para aquela pessoa que apenas consegue o seu salário para a sua própria subsistência. Entende? Não serve para os próprios políticos, porque esse aumento foi realizado. Então, você, todo dia, você é enganado e você é ludibriado. Então, quando chega no final do mandato desses indivíduos, eles começam a fazer obras paliativas, certo? Para ludibriar você, que não tem uma opinião própria, não tem uma opinião formada, certo? Eles começam a fazer obras paliativas. Por exemplo, o Anderson passou 3 anos sem fazer nada. Então, quando existe blogs feito meu, e como de outras pessoas do município, que denuncia todas as artimanhas
por exemplo, do prefeito, de alguns vereadores. Então, o que acontece? Ele verificando que existe a reivindicação de alguns moradores que não se contenta com as falácias que eles proferem, tanto na mídia como no próprio município, eles começam a tampar esses buracos. Por exemplo, eu coloquei um vídeo sobre a Avenida Ulisses Montarroios. Um dia após o vídeo, ele mandou seus ajudantes para limpar a rua e fazer o que ele não fez durante 3 anos. E por que ele fez isso? Porque ele deseja a reeleição aqui em Jaboatão dos Guararapes. Ele deseja ser eleito novamente. Então, para que ele não perca a sua credibilidade, ele começa a fazer essas obras que ele deveria ter feito ao longo desses 3 anos. Ora, se um político ele só faz alguma coisa porque há uma reclamação e ele tem a obrigação de fazer, ou porventura porque ele simplesmente, essas obras que ele faz é para tentar se reeleger, ele não é um bom político. É isso que você não enxerga. Muitos vereadores que estão nessa relação, ou todos em geral que estão atuando, eles votaram a favor do aumento do salário. Então, qual era o pensamento da maioria do cidadão de Jaboatão, que deveria ter? É de fazer a renovação. Ora, se esses mesmos indivíduos votaram a favor do seu aumento de salário, sabendo que o município, o Brasil, passa por uma crise financeira, então vamos trocar esses indivíduos por outros, fazer a renovação. Por quê? Porque vai ter esperança novamente de mudanças. Se você coloca o mesmo político, certo? Eles não vão fazer nada, porque eles já não fizeram no primeiro período de seu mandato, os 4 anos que ele tem direito. Entende? Esse é o pensamento. Outras pessoas, além de vender o seu voto no período de eleição, outras pessoas se ludibriam por conta de pequenas obras que alguns políticos fazem. Por exemplo, aqui em Jaboatão é muito comumente de alguns vereadores fazer obras pequenas, normalmente nas localidades que ele recebeu maior votação durante as eleições. Ele segura aquele grupo, certo? Fazendo pavimentação de pequenas ruas, pintando, por exemplo, o prédio de alguém, a casa de alguém, concedendo tijolo, cimento, areia. Então, por conta dessas práticas, as pessoas terminam votando novamente nesse indivíduo, achando que o papel do vereador é esse, de pintar prédio, de fazer pequenas obras. Não. A obrigação do vereador é fiscalizar o prefeito. Entende a situação? Então, muitas vezes falta informação para essas pessoas. E sem informação é que os gestores terminam ludibriando essas pessoas. Então, não se contente com migalhas. Por exemplo, quando um indivíduo ele faz a pavimentação de uma pequena rua, ajeita um parquezinho, cimenta meio fio, ou faz pequenas obras, inclusive na sua localidade, procura observar o contexto todinho político por que ele fez isso. Normalmente é no final de mandato, ou porque ele, naquela localidade ele recebeu mais votação, e por isso que ele aplica pequenos investimentos naquela localidade ali com o intuito de se reeleger. São pontos estratégicos que esses indivíduos fazem. E vocês não enxergam isso. Então é hora de o povo de Jaboatão acordar. Porque todos esses políticos que estão na relação votaram a favor do aumento do salário. Ora, você ganha uma miséria, enquanto eles aumentam o salário em 4 mil, 6 mil reais. Você acha que ele está preocupado com você, cidadão de Jaboatão? É evidente que não. Então está na hora de mudança. Está na hora de as pessoas enxergar, votar em pessoas diferentes. Se não dá certo, muda de novo e assim sucessivamente. É com a troca, certo, que a gente pode ter novas esperanças. Se você vota no mesmo político que não fez nada durante 4 anos, você acha que ele vai fazer durante mais 4 anos alguma coisa? Não, é evidente que não. Então, normalmente, você observa que o Anderson Ferreira, por exemplo, o prefeito de Jaboatão dos Guararapes, ele só começou a fazer as obras depois das minhas reclamações do meu blog, que é acompanhado por muita gente de Jaboatão, e ele, para tentar tapar os buracos de sua gestão e não perder a credibilidade, ele começou desesperadamente a fazer algumas obras que durante 3 anos ele não fez. Por mais que o Anderson hoje faça todas as obras que ele não fez durante 3 anos, eu não votaria nele como cidadão. Porque ele só está fazendo por conta de uma reivindicação e por causa da reeleição. E 3 anos que você passou sofrendo, será que você vai fechar os olhos para tudo isso? Quantas pessoas, especificamente, que pegaram doença ou contraíram doença nas ruas, que tinha água empoçada, mijo de rato e tudo mais, quantas pessoas?
Quantas pessoas foram afetadas diretamente por conta dos buracos, morreram, ou o carburador do carro, para-choque, etc., terminou tendo avarias? Quantas pessoas? Aí você vai deixar para lá tudo isso por conta que ele, desesperadamente, vendo sua denúncia, ele simplesmente fez essas obras paliativas, que é dever dele de fazer? Será que você é tão pequeno a ponto de vender o seu voto? A ponto de não enxergar essas pequenas coisas? Entende? Então é hora de mudança. É hora de você mudar essa situação. É hora de você enxergar o óbvio, né? E tentar fazer a transformação. Se você vende seu voto, ou se você está recebendo benefícios diretos ou indiretos daquele político, então você é coparticipante da corrupção. Porque se você não denuncia porque você é beneficiado, me desculpe, a honestidade começa por baixo. Saiba que um político, quando ele chega a ser político, ele começou do próprio povo. Ele saiu do próprio povo para adentrar-se na prefeitura, na Câmara dos Vereadores, na Câmara dos Deputados, no Congresso e assim sucessivamente. Então é hora de mudança, é hora de você perceber tudo isso. Perceber todas as relatividades que acontecem no município de Jaboatão dos Guararapes. E que você é o maior prejudicado por tudo isso. Acorde. É hora de mudança. De você colocar pessoas que estão comprometidas, que têm boa proposta. Não precisa que ele tenha simplesmente obra já feita, que ele tenha boa proposta, boas intenções e que se preocupe com o povo nas suas relatividades. E mais ainda, que ele seja honesto. Não coloque um político que ele é um indivíduo desonesto. Ou seja, é menos corrupto, mas é desonesto. No geral. Não coloque o político dessa forma. Não se contente com migalhas. Porque esse contentamento com migalhas é que faz o município de Jaboatão dos Guararapes permanecer do mesmo jeito. A gente não vê melhorias. Certo? Por conta de quê? Das escolhas do próprio povo. Um abraço do Rafael Nascimento.